é mapas de combustível, como interpretar as falhas, utilizando as informações relacionadas a mapas de combustível que ficam armazenadas na central eletrônica, no cérebro da injeção eletrônica que faz toda a operação, fazer aquilo acontecer de uma forma tão perfeita que é a injeção eletrônica de combustível. Quando se trata de mapas de combustível, muitos mecânicos ainda têm dúvidas de como fazer o diagnóstico, identificando o tipo de reset que se faz quando a moto não está encaixada no mapa perfeito para funcionamento do motor, conforme o combustível que tem dentro do tanque naquele determinado momento. Para quem não sabe, motocicletas que têm mapas de combustível são apenas as motos que têm a tecnologia Mix ou Flex, tá? São bem parecidos os dois sistemas, o Mix e o Flex, porém tem uma pequena diferença. O sistema Mix foram as motocicletas, as primeiras motocicletas de injeção eletrônica a partir de 2010, que vem equipada com o sistema Mix de combustível. Qual que é o seu jeito de trabalho? O sistema Mix, a motocicleta ela pode operar com gasolina e etanol, porém é necessário que você tenha no mínimo 20% de gasolina para que o motor funcione da forma perfeita. Já o sistema Flex, ele pode sim ser, a motocicleta pode operar com 100% de etanol. E quando a motocicleta tem uma concentração de etanol a mais do que a gasolina dentro do tanque, ela entra nos mapas de operação, que a gente chama os mapas de combustível. E muitos mecânicos ainda têm dúvidas na hora de fazer o diagnóstico quando a motocicleta não está conseguindo reconhecer o combustível adequado e entrar nos mapas de combustível para trabalhar de uma forma perfeita. Os mapas de combustível presentes nas motocicletas Mix e Flex. Notem essas duas tabelas que nós temos aqui presente. Do lado esquerdo, onde nós temos a primeira tabela, é o mapa de injeção das motocicletas Mix, onde quando a motocicleta opera no mapa 1, quando ela tem entre 0 e 30% de etanol dentro do tanque. Quando ela tem entre 20 e 60%, a moto automaticamente ela muda o mapa de combustível para o mapa 2, tá? Entre 50% e 90%, a motocicleta ela muda para o mapa 3, e entre 80% a 100% de etanol, a motocicleta ela opera no mapa 4 de combustível. E quando que acontece a falha? Quando você tem uma concentração de etanol dentro do tanque e a motocicleta não consegue entender, ou até quando você tem somente gasolina e o sistema da injeção eletrônica está fazendo com que a central ela mude de mapa para trabalhar no mapa que teoricamente teria etanol lá dentro. E aí que acontece a falha, porque quando se trata de gasolina e de etanol, nós temos algumas diferenças na sua concentração, na sua composição, melhor falando. Então, a gasolina e o etanol, elas têm algumas particularidades diferentes, tá? Como que funciona? O nível, a densidade da gasolina é diferente da do etanol. E por isso a mistura relação ar-combustível, onde nós chamamos na mecânica de mistura estequiométrica, também vai ser diferente para que o motor ele opere de uma forma perfeita, né? Daquela forma 100%. Essa semana, em específico, tivemos um caso onde um camarada aí estava com problema em uma moto. Olha só a situação. A moto estava rodando perfeitamente e o cliente do nada disse que a moto apagou e não pegou mais. Aí chegou até a oficina, a moto em cima do guincho, chegou lá, tinha faísca,
tinha compressão no motor e tinha combustível, ou seja, estava sendo injetado combustível. Esse cara que me chamou para ajudar ele no direct, ele não sabia mais o que fazer. Já tinha testado de tudo, trocado vela, trocado combustível e a moto não pegava de jeito nenhum. Não pegava de maneira nenhuma. Aí o que eu falei para ele? Conecta a ferramenta lá no DLC, faz um jump lá e vê em qual mapa a motocicleta está operando. O cara não sabia identificar qual mapa de combustível a moto estava operando. Ensinei a ele, ele fez essa verificação, a motocicleta estava operando no mapa 4. O que é o mapa 4? Conforme eu mostrei aqui para vocês, o mapa 4, tanto nas motos mix ou nas motocicletas flex, isso indica que o quê? A moto tem entre 80% a 100% de etanol dentro do tanque. O que acontece? A central estava fazendo a injeção de combustível de acordo com essa tabela, ou seja, ela estava entendendo que dentro do tanque tinha provavelmente 100% de etanol. E, na verdade, não tinha. Tinha apenas gasolina no tanque. Então, ela, teoricamente, teria que estar operando no mapa 1 de combustível. Identificamos o problema na hora, tá? Ou seja, ela não funciona porque ela está trabalhando no mapa errado de combustível. Agora, beleza, o primeiro passo foi dado, que era encontrar o problema. Agora, a grande chave aqui, a grande questão é você tentar entender o porquê que a central mudou de mapa. E é aí que os mecânicos, a maioria, acaba errando, porque não sabe identificar os componentes que fazem parte daquele sistema que vai afetar diretamente nos mapas. Primeiro de tudo, o que tem que ser feito nesse caso? Retirado toda aquela gasolina do tanque, substituído por outra gasolina de boas condições, gasolina boa de verdade. Coloca lá uma gasolina boa, faz o reset do mapa de combustível, tá? É um dos tipos de reset presente na injeção eletrônica. Quando eu falo reset, as pessoas acham que só existe um tipo de reset para ser feito nas motos. Na verdade, existem vários, tá? Esse é um tipo de reset que dá para ser feito. Faz o reset do mapa de combustível. A hora que ele fez isso, trocou a gasolina e fez o reset, a moto pegou de primeira, tá? Pegou de primeira. O que acontece? Tá feito já o serviço? Não. É agora que entra o serviço de um técnico de verdade, de um especialista de verdade. O que tem que ser feito nesse caso? Achou o problema e corrigiu o problema. Agora, a grande chave é você encontrar a causa e a origem que resultou a trazer aquele problema para a moto, tá? Quais os itens nesse caso a ser verificado, tá? Quem tem alguma ideia de qual item que tem que ser verificado primeiro nesses casos, quando a moto muda de mapa de combustível, tá? O método ECS e o método do mapa de diagnóstico. São dois métodos diferentes que a gente vai utilizar aqui. Sem dúvida nenhuma, o método ECS, para quem não conhece, é o nosso segundo módulo lá no nosso treinamento do método Injeção Expert. O que tem nesse método ECS lá dentro? Neste módulo, eu ensino os meus alunos a identificar como que a injeção eletrônica trabalha de verdade. Como assim trabalha de verdade? Muitos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil a explicação. O sensor de oxigênio, ele é um sensor que serve para quê? Para medir a concentração de oxigênio na saída dos gases de escapamento. Agora, lá no método ECS, a gente vai um pouco mais a fundo no conhecimento de cada componente, seja ele um transdutor de entrada, um transdutor de controle, um transdutor de saída, que basicamente consiste no quê? Sensores, atuadores e a central eletrônica.
O que a gente precisa realmente entender aqui é como que essa peça trabalha e para quê, né? São as duas grandes perguntas que você deve se fazer sempre. Se você pega uma motocicleta que está com quer fazer um teste em algum sensor ou atuador, você precisa se perguntar sempre como que essa peça trabalha, para que essa peça trabalha e por quê, né? Porque quando você faz essas perguntas, você automaticamente relaciona essa peça que está ligada às outras. Por exemplo, neste caso do mapa de combustível que estava mudando, pode ser várias e diversas coisas relacionadas a esse problema. Sensor O2 pode ser um problema? Sim, porque se ele medir que a concentração de oxigênio que está saindo lá nas gases do escapamento, se ele fazer essa medição e informar a central de uma forma errada, a central vai tentar corrigir mudando de mapa. Um dos casos. Outro detalhe, se a bomba de combustível está com a pressão ou com a vazão errada, fora dos parâmetros, realmente essa motocicleta ela vai tentar mudar de mapa de combustível para tentar corrigir essa injeção eletrônica. Então, sim, bomba pode ser um problema. E quando eu falo bomba, pode ser regulador de pressão da bomba, que tem dois tipos de modelo, o interno, que é dentro da bomba, e o externo, que é fora, mas interligado no sistema de alimentação de combustível. Pode ser ele também. Obstrução na entrada de ar, também pode ser. Obstrução nas mangueiras, pode ser também. Bico injetor, será que pode ser também? Bico injetor, com certeza. Ele faz toda a ligação ali entre o sistema de injeção eletrônica e o motor. Então, se ele está injetando de uma forma errada, pode ser ele também o vilão, tá? Aí é que entra a nossa profissão, né? Ser técnico mecânico para saber identificar os problemas. A central eletrônica é uma peça-chave do sistema de injeção. O maior defeito da central, de todas as centrais eletrônicas, é que esse cara aqui, ó, ele confia cegamente nos seus sensores, que são os transdutores de entrada. E qual é o problema quando a central ela confia cegamente nas informações que os sensores estão mandando para ela? Qual é o maior problema? Se nós temos um sensor de oxigênio fazendo a leitura dos gases de escapamento e está informando errado a central vai corrigir a injeção eletrônica baseada na informação falsa. Se nós temos um sensor EOT, que é o sensor que mede a temperatura do óleo do motor, informando a central de uma forma errada, a central vai corrigir a injeção eletrônica através daquela informação falsa. Então, o maior problema da central é realmente esse. Ela confia cegamente nos seus sensores e aí que começa a vir o sintoma de falha. Quando você, um técnico mecânico capacitado, sabe ler os parâmetros que tem na central eletrônica, os parâmetros que os sensores estão enviando através de sinal elétrico, você consegue, em menos de 30 minutos, identificar a falha no sistema da injeção eletrônica, tá? Mas para isso, você precisa passar pelos métodos VRA, método ECS e o mapa de diagnósticos. Você dominando esses três pilares que nós temos lá no método Injeção Expert, com certeza você consegue já identificar de cara qual é o componente que está mentindo na central. Nosso trabalho, quando a gente pega um problema de falha na injeção eletrônica, é investigar o que está acontecendo. Diferente da central, nós não confiamos cegamente nos sensores que estão enviando as informações. Então a gente tenta encontrar aí o mentiroso, né? Então nós vamos pegar as informações dos sensores, que são
para quem não sabe, os sensores, a gente, na mecânica técnica, a gente chama de transdutores de entrada. Então, quando você analisa as informações dos transdutores de entrada, se estiverem todos trabalhando dentro do padrão, tá? Quando você tá tudo trabalhando dentro do padrão, sensor não é. Aí você vai fazer o quê? Inspecionar quem? Os transdutores de saída, que lá na injeção eletrônica são os atuadores. Quem são os atuadores na motocicleta? Pico injetor, bomba de combustível, nós temos também bobina de ignição e a lâmpada 1000, né? Então a gente faz a verificação dos transdutores de saída. Depois que você faz essas verificações, também você pode inspecionar por último a central eletrônica, que é esse cara aqui, que é o transdutor de controle. Por que o nome dele é transdutor de controle? Porque ele pega as informações dos sensores, analisa essas informações e envia sinais elétricos para os transdutores de saída, que são os atuadores, fazerem o trabalho na motocicleta funcionar perfeitamente. Então temos na injeção eletrônica presente transdutores de entrada, o transdutor de controle e os transdutores de saída. A partir do momento que você entende como funcionam os parâmetros de todos esses componentes, fica muito mais fácil você encontrar os problemas das motocicletas. Mas lembre-se sempre, a principal função quando você vai analisar um componente da injeção eletrônica é você entender como que ele trabalha, ou seja, os parâmetros, tá? Sensor de oxigênio, ele trabalha entre 0,2 volts a 0,8 volts, a mistura estequiométrica é 0,5 volts e tal. Isso é saber como que ele trabalha. Agora, a grande chave da questão aqui é a gente entender o porquê que ele faz aquele trabalho, que sinais ele manda e o que a central vai fazer com aquela informação recebida daquele sensor. E para quem a central vai mandar esta informação para corrigir através dos atuadores. A partir do momento que você começa a sacar esse tipo de coisa, você realmente domina a injeção eletrônica. E isso naquele método que eu falei para vocês, o método VRA, o método ECS, que é o primeiro e o segundo módulo lá no meu treinamento, método injeção expert. Nesses dois módulos, eu te ensino justamente isso. É a base, a estrutura, os pilares para você dominar a injeção eletrônica de uma forma tão perfeita a saber como que cada componente trabalha e para quê e o porquê, né? A partir do momento que você dominou a técnica VRA e a técnica ECS, que já está lá nos primeiros módulos, você consegue identificar e resolver qualquer problema. Qualquer problema que seja relacionado à injeção eletrônica, você consegue resolver. E sabe o melhor de tudo isso? O melhor de tudo mesmo é que você não precisa de um scanner para fazer isso. Eu ensino lá dentro, nesses dois módulos, através destes dois métodos, você fazer tudo isso com uma maestria, que nem o scanner não faz. Sabe por que o scanner ele não resolve problema na injeção eletrônica? Vocês sabem por quê? Porque o scanner ele é cego, cego igual a central. Ele tem a mesma cegueira, porque o scanner nada mais é do que isso aqui, ó. O scanner é os olhos da central. Por quê? Porque quando você conecta o scanner na moto e você começa a fazer a leitura dos padrões, o que você está vendo? Isso aqui por dentro. Você está vendo o que a central está recebendo e o que ela está fazendo com aquilo. E sabe a melhor forma de você fazer isso? É com o multímetro. O multímetro não mente, tá? O multímetro é o cara que vai realmente auxiliar o técnico a identificar e resolver os problemas na injeção eletrônica, sem sombra de dúvidas.